Então, deixa eu ler aqui para vocês a quinta verdade do livro. A quinta verdade é a seguinte: somos transformados à sua imagem quando contemplamos a sua glória. Vou repetir, tá? Somos transformados à sua imagem quando contemplamos a sua glória. Eu recém ministrei uma palavra no sítio, que eu já botei lá no grupo do TM para vocês. Eu acho que ganhou o título de discipulado estagnado. Se você tiver aí com o zap na mão, tu vai ver. É isso mesmo, discipulado estagnado. Então, foi no último domingo, creio, antes de viajar para Porto da Folha. Né? Esse tema da quinta verdade voltou ao meu coração com muita força. Por quê, Franco? Porque eu estava orando numa madrugada por questões pessoais. Quais são minhas questões pessoais? Eu oro, sobretudo, para saber a direção de Deus, o que Deus quer para a minha vida. Ela terminando um ano, iniciando outro, convites várias situações que podem virar compromissos, né? E eu sempre fico consultando a Deus para saber, de fato, a vontade dele para a minha vida, para eu não me atrapalhar. Porque há uma fase da tua vida em que você está buscando trabalho, e uma outra fase da tua vida que são tantas portas abertas para você, tantas portas, que você precisa saber qual é a de Deus, para você não entrar numa porta que não é de Deus. São dilemas diferentes, né? Uma você quer ver porta aberta para entrar, e a outra tem tanta que você não sabe dizer qual é a tua, Senhor. O que tu quer que eu faça? Porque eu sou um homem só, eu não tenho como fazer tudo. É aquela coisa de separar o que é de Deus, o que é do homem. Então, minha carga, orando pela minha casa, pela minha família, por Denise. Mas eu comecei a orar também por um encontro de líderes que nós iríamos ter no sítio, um dia antes dessa reunião, e pelas igrejas, especialmente pela igreja em Cabo Frio, que é uma carga do momento. Né? E orando e tal. Foi quando Deus me falou. Na verdade, Deus me fez algumas perguntas. Né? Deus me perguntou sobre por que alguns discípulos estão estagnados, ou parecem estar estagnados no seu crescimento espiritual. Por que alguns não desenvolvem no discipulado? Por que alguns não avançam? E quando eu falo discipulado, já falei com vocês aqui, eu não estou nem me referindo àquele discipulado que você tem com a pessoa. Eu estou falando aquele discipulado a Cristo, aquele que acompanha a tua vida para sempre. Por que algumas pessoas parecem paradas, estagnadas? E eu tenho até uma impressão, irmãos, que alguns, quando param, retrocedem. Voltam atrás, perdem. Sabe quando Jesus falou assim, aquele que tem, será dado a ele mais ainda, né? Aquele que não tem, até o que tem, vai ser tirado dele. Parece que eu tenho uma impressão no meu espírito, é que algumas pessoas se perdem. Elas perdem aquilo que Deus deu originalmente para elas. Aquela visão, aquele chamado, elas perdem. Eu estou orando ali e meditando. E foi uma experiência tão gostosa que eu perdi a hora até de ir para a cama mesmo. Aí eu não sei nem que hora que eu fui. Mas foi tão gostoso ali na minha varandinha que eu vi que Deus estava falando comigo de novo sobre essa quinta verdade. Então, o que eu fiz? Naquele sábado, eu comecei um pouco com os líderes, mas no domingo eu descarreguei todo o meu coração lá com a igreja, lá, que virou essa mensagem aí que eu falei com vocês. Né? E falei com os irmãos sobre discipulado, o que significava realmente ser discipulado, já falei um pouquinho com vocês aqui. Falei as áreas do crescimento, que eu também falei com vocês rapidamente aqui, né? E citei duas perguntas de Paulo com a igreja. A primeira pergunta, ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado?
e depois Gálatas 5, 7. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Porque o que o Espírito Santo estava me dizendo na realidade? Ele estava dizendo assim, Franco, que eu já comecei a falar com você, está tão vivo no meu coração que eu acho que eu iniciei esse tempo nosso tema falando sobre isso. Ele falou, Franco, quem para de olhar para Jesus não tem como crescer, como avançar. Se você desviar teus olhos de Cristo, a hora que você, por alguma razão, não desejar mais ser parecido com Jesus, o teu crescimento estagna, paralisa. Por quê? Porque o teu verdadeiro catalisador, que te move a crescer, o que te move a desenvolver, é a tua visão de Cristo. É teus olhos nele. É aquele desejo sincero de ser transformado à imagem de Jesus. Quando isso não rola, não tem mais discipulado, não tem mais nada. Tudo desaparece. Né? Tudo desaparece. E eu expliquei aos irmãos o que eu já falei com vocês aqui em Romanos 12. Não sei se vocês lembram de 1 a 3. Lembra que eu falei? Que nós estamos numa corrida e nós temos um guia nessa corrida. Lembram disso? Falei aqui, cheguei a falar com vocês ou não? Não lembram? Vocês não lembram? Citando Hebreus 12, eu falei que a corrida que nos está proposta, nós só corremos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Lembra? E falei com vocês que o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se portar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Falamos sim, que depois falei sobre Hebreus, falei sobre o perdão, lembra disso? Falei sim. Pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Isso eu falei com os irmãos lá, e citei provérbios, mas eu fiz algumas frases. Eu vou repetir com vocês aqui, que eu acho que eu citei aqui. Não há discipulado quando não estamos mais com os olhos em Jesus. Não há. Não há discipulado. Quando você tira os olhos de Cristo, não tem mais discipulado. Acabou. Não há crescimento espiritual quando não desejamos mais nos parecer com Jesus. Não há. Não há desenvolvimento na vida com Deus quando perdemos Jesus de vista. Não há. Não há mais. E citei para os irmãos uma frase que sempre nos acompanhou durante a nossa vida. Todo comportamento nosso, nós perguntávamos, isso se parece ou não se parece com Jesus? Isso se parece ou não se parece com Jesus? Isso se parece. E a nossa vida sempre foi assim. Isso não se parece com Jesus. Isso se parece com Jesus. Isso não se parece. E a gente vê que Jesus, é esse desejo de ser igual a Jesus que vai lapidando a nossa vida. Isso não é igual a Jesus. Isso se parece com Jesus. Isso está feião. Isso não é Jesus, não. E começa, então, a lapidar. Mas isso também parte de quê? De uma contemplação cada vez maior de Cristo. Hoje, cedo, tomando café, acho que foi Isabel que estava conversando, eu falei contigo sobre o mundo. A gente estava falando do mundo, né, dos inimigos, a carne. Eu estava explicando a ela sobre a obra de teatro, né, que tem que ser vista como um ato, uma mensagem profética. Né? Como assim, Franco? Os profetas do Velho Testamento eram muito teatrais. Pega a tua malinha, sai de manhã, passa pela cidade. Quando escurecer, volta quietinho. Amanhã faz a mesma coisa, depois faz a mesma coisa, depois faz a mesma coisa. O próprio filme lá, que é baseado no livro que as meninas falaram, Osés, por que razão Deus mandaria um homem de Deus casar com uma prostituta? Por que razão? Se não fosse uma coisa profética para falar realmente com a nação de Israel, que era uma prostituta, que tinha se prostituído. Só por essa razão, mas é bem teatral a história, porque o cara tem que realmente ir lá, por causa do Senhor, o assunto não envolve ele, não. E ele toma uma mulher prostituta como esposa e começa uma luta com aquela mulher, e aquilo ali tinha uma mensagem. Deus queria falar dele, não queria falar de Osés, Deus queria falar dele com o povo. Mas era a forma do povo
olhar para a vida profética. Senta diante das fezes, cozinha. Mas, Senhor, eu quero que o povo saiba que eles vão desejar comer fezes. Eu quero que o povo saiba que eles vão ser exilados. Eu quero que... Isso, em vários momentos a profecia encarnava no cara, se virava uma obra de teatro. Ora falando e ora interpretando. Estava falando sobre isso. Mas falei também que o diabo não tem poder de tocar, porque às vezes a pessoa fica com medo de mexer com as coisas do diabo lá, porque tem uma peça que expõe. Que medo a gente vai ter? Nenhum. A gente não tem que ter medo nenhum, explicava a ela. Mas falei para ela dos nossos inimigos. Rapidamente falei, nosso maior problema é a carne. Mas a carne está presente numa obra de teatro, mas está presente numa coreografia também, dançando. Porque a hora que eu começo a dançar, eu posso dançar para Deus, daqui a pouco eu posso dançar para me aparecer também. Por que não? A carne está presente. Mas isso, amado, é em tudo. A carne, ela pode tornar impuro a ação mais piedosa do crente. Como, Franco? Quando você for ofertar. Olha que coisa piedosa, oferta. Você pode pegar aquela oferta que é para Deus e tornar ela impura. Como? Querendo aparecer. Tocando trombeta, se exibindo, querendo mostrar uma vida piedosa quando não é. Jesus falou assim, pô, cara, isso tornou impura a tua oferta. A tua oferta que você fez, o teu jejum, aquele jejum maravilhoso, santo, que era para o Senhor, agora você profanou o teu jejum. Como é que você profanou? Porque você quis que o teu jejum fosse visto e te desse uma credencial de piedoso. Acabou, profanou o teu jejum. Então, tu vê, era uma ação piedosa jejuar, mas o jejum ficou contaminado pela tua carne. E a carne tem essa habilidade, amor. A carne não aparece só quando você dança ou quando você faz o teatro. Ela aparece nas obras mais piedosas da vida. Né? Quando você for orar, quando você for orar, tem coisa mais piedosa que orar. Mas a carne, se entrar ali, ela vai querer que as pessoas pensem que você é piedoso, que você ora. Os fariseus oravam no meio da praça, em voz alta, recitando. E Jesus falou que tudo aquilo ali era carne, hipocrisia, tudo aquilo era feio. Jesus diz que esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então não há como você dizer assim, isso é mais perigoso que aquilo. Não tem, amado. Você toca aqui, uma hora você começa a tocar para o Senhor de todo o coração, na tua varandinha. Um dia Deus torna você, teu ministério mais público, e você já olha a galera, já vê plateia, a gente levantando a mão, dando glória a Deus, pulando. O tempo de dançar. Aí começa a carne exibir. Parou aquela simplicidade. Aquilo que era para Deus virou para o homem. O pregador, o cantor, qualquer coisa. A oração, a profecia, pô. Era tão original na tua vida a profecia, agora a profecia é profetada. Você quer aparecer, você quer... E Deus pega, porque em algum momento dá uma profecia que ela vai cair lá no Oceano Atlântico. Desmonta, entra na mídia, você fala uma coisa, acontece outra. Por quê? Porque a carne é assim. A carne é traiçoeira de todos nós. Não existe essa carne boa. Não existe carne branca. Carne é carne. Vermelha, branca, azul, ela é ruim, ela é maligna. Na carne é impossível agradar a Deus. É impossível. A carne é tão sutil, é tão safada, irmãos. Safada no sentido de ser safa, que ela é capaz de simular até a falsa humildade. Deus me confrontou com isso, assim, maravilha. Ah, meu Deus do céu. Eu não sei, deve ter um livro desse aí, minhas confissões miseráveis da carne. Mas assim, carne é sutil. Mas o mundo é sutil também. Eu estava falando, como o mundo é sutil. Às vezes o mundo planta em você um pensamento. E você pensa, puxa, esse pensamento é bom. Não é bom, porque não é de Deus, não é bíblico.
Aquilo ali vai desviar a tua fé. Aquilo ali vai fazer você... A Isabelinha estava falando de uma frase que ela, quando desviou, ela construiu e cria, e repetia. Como é que é a mesma frase? Quando ela fazia algo escondido da mãe. Da minha mãe, das pessoas, até da igreja mesmo, né, que estava perto, eu falava que a minha mãe, as pessoas não deixarem eu fazer uma coisa, não me pedia de fazer, me pedia as pessoas de saberem. Quando minha mãe impede, quando alguém me impede de fazer alguma coisa, na verdade eu não estou impedido de fazer. Na verdade não é isso mesmo. Eu faço e elas estão impedidas de saberem. Eu faço e elas estão impedidas de saberem. Elas me impedem de fazer e eu impeço elas de saberem. Quando eu me oculto, eu impeço você de saber. Então você não vai ter tensão, né? Não há tensão. Quando você tenta me impedir de fazer alguma coisa, eu impeço você de saber que eu estou fazendo. Não tem tensão nenhuma. Mas é uma construção mundana. Eu estava falando sobre o que é mundo. O mundo é rudimento, o mundo é pensamento, o mundo é ideia. O mundo é limpo pela palavra. O mundo inteiro jaz no maligno. Entendeu? Mas assim, por que é importante falar sobre isso? Porque assim, contemplar Jesus, irmãos, essa visão de Cristo, de fato como Ele é, segundo as Escrituras, ela confronta a nossa carne, confronta o nosso mundo. E o diabo, a gente já sabe que é inimigo de Deus. Em geral, nós temos disposição para lutar contra o diabo. Está amarrado, Satanás. Entra logo em guerra espiritual. Se vê a pata do capeta, o pessoal já começa a clamar, orar e amarrar os bichos. O problema é quando nós não enxergamos a carne com a mesma malignidade. Quando a gente não vê o mundo tão opositor a Deus. A gente não vê. E sutilmente concebemos pensamentos que não são os de Deus, sentimentos que não são os de Deus. Quantos me entendem? Então, quando a gente fala assim, isso se parece com Jesus, é porque o Espírito Santo vai sempre nos levar para esse ponto. O Espírito Santo vai mostrar a obra, eu posso dizer que é a principal do Espírito Santo, é glorificar Jesus. Você sabe o que é glorificar, irmãos? Glorificar é tornar Jesus visível. É dar visibilidade. A glória é você ver, Ele é a glória de Deus. Mas se Ele é a glória de Deus, como é que eu sei que Jesus é a glória de Deus? Quando o Espírito Santo me revela Jesus, me mostra Jesus. É por conta dessas questões aí que eu falo, da tua relação com o Espírito Santo, que em vários momentos a gente vai se humilhar, pedir perdão, confessar, porque o Espírito Santo vai nos guiando, ele vai nos mostrando. Né? Todos nós precisamos seguir contemplando a glória do Senhor. Você diz amém ou não? Irmãos, eu vou falar de uma frase, não é frase Instagram, pode publicar, porque essa frase foi o que chegou no meu coração depois de refletir sobre tudo isso e voltar à quinta verdade do livro Plenitude. A frase é a seguinte: muitas coisas podem nos afastar do Senhor, tirar os nossos olhos de Jesus, muitas coisas. Eu comecei a pensar, o que pode tirar meus olhos de Cristo? Muita coisa pode tirar meus olhos de Cristo, mas muita coisa pode desviar meus olhos. Mas apenas uma só coisa pode manter os meus olhos, os nossos olhos nele. O que é, Franco? O que pode me prender a Jesus? A verdadeira adoração. Eu escrevi para os irmãos e falei, devo ter citado, deve estar no meio da mensagem lá. Muitas coisas podem nos afastar do Senhor, mas apenas uma só coisa pode nos manter com os olhos nele, a verdadeira adoração. A verdadeira adoração. Eu preciso seguir contemplando a face do Senhor, porque a face de Jesus é a glória de Deus. Eu necessito desesperadamente perseverar em quê? Em contemplar a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eu preciso ver,
Porque quando eu olho para Jesus, eu vejo a glória. Eu vejo a glória. Eu preciso olhar para Jesus. Ver Jesus. Gênesis 1:3, Paulo toma emprestado Gênesis 1:3 para escrever aos Coríntios, 2 Coríntios 4:6, né? Embora as pessoas gostam muito de pregação expositiva, falam, debatem, dizem que isso é bom, é de Deus. Eu acho que é bom mesmo, é lindo. Mas os apóstolos, de vez em quando, eles não eram muito expositivos, não. Eles pegavam um texto aqui, outro ali, e ia dando sentido àquilo que eles iam fazer. Mas Paulo toma emprestado Gênesis 1:3, vocês se lembram? Disse Deus, o que Deus falou? Então Deus disse o quê? Haja luz e... Diga comigo, haja luz e houve luz. Então Paulo toma emprestado esse texto e escreve 2 Coríntios 4:6, dizendo assim, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O que é a quinta verdade desse livro? Somos transformados de glória em glória à sua imagem. Somos transformados à sua imagem quando contemplamos a sua glória. Então, eu preciso ver a glória de Deus. Como é que é isso, Franco? É a pessoa que quer ter êxtase. Não, amado, é você olhar para Jesus, olhar para o coração de Jesus e desejar ser igual. Porque contemplar não é ver. Contemplar é mais do que ver. Contemplar é admirar. Lembra que eu falei mais cedo com vocês? Achei interessante, né? A canção, né? Que os irmãos estavam cantando, pedindo um coração semelhante ao Senhor. Amém? Quero olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. É isso? Mas você conhece Jesus? Você já viu a disposição de Jesus de perdoar? Você consegue ver os olhos de Jesus quando ele olha para um pecador, quando ele olha para a igreja? Será que a gente vê de fato com os olhos de Jesus? E mais, será que a gente admira a forma de Jesus? De ser? Ou será que Jesus, em algum momento, para nós é estranho? Porque a gente não contempla, de verdade não deseja. Eu tenho a impressão que alguns irmãos admiram mais a avó cangaceira do que Jesus. Não, minha avó não era mole, não, bichinho. Não, mas eu sou assim mesmo. Minha avó era assim, minha mãe era assim, eu sou assim também. Eu tenho a impressão que as pessoas admiram algumas carnalidades mais do que a Jesus. Pô. É impressionante quando você confronta, às vezes, o pecado de algumas pessoas, confronta no amor ali, conversando, e a pessoa imediatamente justifica. Justifica até dizer, não, mas eu tenho motivos. Tu tem razões para isso? Não, você não sabe da minha dor. Pô, perdeu os teus olhos de Jesus, pô. Será que Jesus, em algum momento, por causa da dor que ele sente, ele para de perdoar, para de amar, para... Aí você vê claramente que essa pessoa não almeja mais ser como Jesus, ou perdeu Jesus na estrada. Perdeu Jesus no caminho. Quando você lê 2 Coríntios 3,18, todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Não é só ver a glória, é contemplar a glória. Mas para isso eu preciso manter meus olhos fixos nele. Quantos dizem amém? Quantos dizem amém? Então deixa eu terminar aqui contando para vocês uma história que eu já contei em outros lugares, em outros momentos, mas acho que vai marcar, vai pontuar o que eu quero dizer aqui. Depois você também tem um livro, pode ler, tudo mais, assim, ó. Deixa eu ler mais um versículo. Hebreus 1:3 diz assim, diga comigo assim, o Filho, diga com força, mano. Tu vai almoçar daqui a pouco, mas diga assim, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus
e a expressão exata do seu ser. Olhar Jesus é você olhar a expressão exata de Deus. Exata. Mas eu confesso a vocês que em vários momentos a gente não olha para Jesus, ou não conhece Jesus, ou já perdeu Jesus de vista em algum momento. E eu termino dizendo assim, 2005, nós estávamos passando, nós, minha casa, Denise e eu, uma grande tribulação na nossa vida, que envolveu a nossa filha maior, Débora, nossa primogênita amada, mãe de Noa, esposa de Rafael. E era uma tristeza que impactou a família toda, mas, quando eu digo família toda, eu me refiro a toda a família, inclusive Daniel. Daniel era adolescente. O que houve? A nossa harmonia, a nossa amizade se quebrou. Por quê? Porque alguém escolheu andar em trevas. Porque assim, quando um amigo escolhe andar em trevas, a harmonia da amizade quebra. E aí tudo desfacela, né? Fica tudo... Ela estava querendo fazer o caminho de volta, já havia tomado a sua decisão, já estava em disciplina, já tinha sido apresentado o assunto dela à igreja. Mas a gente começou a ver um comportamento estranho do Daniel com relação a ela. E tomando um dia café, tomando um cafezinho com ela. Na verdade, não estava à mesa. Denise, eu, nossos filhos e sempre a galera que aparece, né? Aquela galerinha. Estávamos lá tomando café e, de repente, como o carioca, o bom carioca, não sei se só o suburbano faz isso, mas a mesa consegue ter vários assuntos numa mesa só, um falando com o outro, coisa que chileno não entende, por exemplo. Como é que os brasileiros conseguem conversar cruzado? A brasileira mesmo conversa cruzado. Você está numa mesa grande assim, aí tem um falando com o outro aqui, dois, outro ali. O chileno dá um nó na cabeça. Agora estou meio assanhadinho, estou até tentando fazer isso. Mas diz assim, cara, como é que vocês conseguem? Porque normal seria um falar e todo mundo ouvir. Um falar e todo mundo ouvir. Mas nós conseguimos, numa mesa, várias pessoas conversarem ao mesmo tempo. E aí nós estamos conversando, e eles também conversando, e a gente percebe que Daniel começa a ter uma atitude estranha com a Débora. Débora falando, ele dando uns cortes, Débora falando, ele não, pum, pá, pá. E, de repente, ele foi rude com ela. Rude, um corte, sei lá. Pô, tu gosta de mandar em tudo, foi uma coisa feia assim. Foi assim, né, Denise? Ele falou algo assim, pô, se mete em tudo, gosta de mandar em tudo. E aí, Denise olhou para mim, eu olhei para ela e fiz aquele sinalzinho, deixa comigo. No primeiro momento, eu chamei os dois assim, vamos ali em cima comigo, fomos no quarto. Meu quarto, tinha vários irmãos lá em casa. Puxei os dois e falei, o que está havendo com vocês? Aí Daniel tomou a palavra e falou assim, pai, ela está em disciplina, ela se mete em tudo, quer ter a primazia de tudo, adolescentezinho, quer primazia de tudo, quer mandar em tudo, ela está em disciplina, está querendo dizer o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que arrumar as coisas, fazer. Era alguma coisa da igreja. E eu olhei bem para ele assim e falei, Daniel, e Débora quieta. Eu falei, Daniel, eu tenho uma impressão que não é isso. Eu acho que alguma coisa transcende a isso que você está falando. Pela forma rude como você falou com a tua irmã. A forma rude que você falou com a tua irmã, com certeza não é só isso. Tem algo mais aí. Aí ele... a verdade é a seguinte, eu tomei uma decisão. Olha a decisão do adolescente. Ninguém mais me trai. Ninguém mais vai me trair. Tomei a decisão a partir de hoje, ninguém mais vai me trair. Ninguém mais me engana, ninguém mais não sei o quê. Começou a falar. Débora já começou a chorar. Eu olhei bem para ele assim e falei, filho, você é um discípulo de Jesus mesmo? Claro que sou. Está seguindo Jesus? Claro que estou. Falei, filho, se você está seguindo Jesus, você perdeu Jesus de vista. E lembrei a ele, quando nós íamos para Cabo Frio, Samuel Belo sempre nos dava
assim, quando a gente ia para algum lugar, Samuel saía na frente, me segue. Só que Samuel esquecia quem estava atrás, metia o pé e levantava a poeira. Assim, se pegasse uma estrada daquela ali, com pó ali, levantava o pó, a gente perdia Samuel de vista. Aí eu falei assim, você está igual a gente quando está no carro e não consegue ver Samuel. Samuel meteu o pé, sumiu, e a gente... Você está assim, você está sem visibilidade de Jesus. Você perdeu Jesus de vista. Aí, por quê, pai? Eu falei, porque Jesus, filho, ele é o único que poderia dizer, nunca, ninguém, jamais vai me trair. Ele era o único. Ele, quando botou o pé aqui nessa terra, ele já poderia ter dito isso. Nunca, jamais, never, alguém vai me trair. Não vai ter, eu não aceito ser traído. E Jesus, filho, ele orou ao Pai e escolheu um traidor para estar com ele. Ele escolheu um traidor para estar com ele. Para cumprir a Escritura, mas um traidor. Alguém que ia dar uma facada pelas costas. Alguém queria machucar. Será que você está realmente seguindo Jesus? Porque o Jesus que eu conheço, filho, ele aceitaria tranquilamente ser traído. Ele não tomou essa decisão que você está tomando. Ou seja, o que você a decisão tua não se parece com Jesus. Com o nosso Jesus que nós estamos seguindo. Não se parece. Aí Daniel olhou para mim assim, já meio moidinho, e falou assim, o que eu preciso fazer, pai? Eu falei, o que você precisa fazer na prática. Tua irmã está aqui, a Débora já estava mais chorosa ainda. Eu falei, tua irmã está aqui, você levanta aqui, a gente aproveita que a gente está aqui, e você oferece tuas costas para tua irmã. Uma vez mais, oferece. Fala, minha irmã, minha amiga. Porque isso que doeu muito nele. É que eles sempre foram muito amigos. Eram amigos e sempre foram muito amigos. Então ele sentiu traição na amizade. Ele sentiu que a amizade quebrou. Sabe? As trevas entraram, a amizade feriu. Então eu falei, faz o seguinte, oferece para ela tuas costas de novo e diz, minha maninha, sei lá, ó, as minhas costas estão à sua disposição. Eu vou seguir confiando, quiser me meter outra facada. Espero que não. Mas eu não vou levantar um muro para me proteger. Aí expliquei a ele. Falei, Daniel, o muro que nós levantamos para nos defender é o muro que nos separa. Então, toda defesa divide. Toda defesa divide. Você quer se defender de alguém, tu levanta o muro. Aquilo dividiu você. Dividiu. E é inconcebível dizer que está seguindo Jesus levantando o muro. Porque, inclusive, Jesus destruiu o muro da separação. Jesus é craque em destruir o muro da separação. A obra de Jesus no Calvário foi, inclusive, destruindo o muro da separação. Gregos, gentios e judeus, aquela raça, toda aquela etnia social, todo aquele muro que separava a gente, Jesus derrubou. Homens e mulheres, jovens e velhos. Foi o dia do Pentecostes, lembra? Caiu tudo. O Espírito Santo veio. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Não tem mais muro entre homem e mulher. A mulher é filha, o homem é filho, herdeiro da mesma graça. Jovens e velhos. O judeu botava o velho aqui e o jovem lá no capacho. Vossos velhos sonharão sonho. Vossos filhos profetizarão. Vossos jovens profetizarão. Botou lá de volta. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Então, velhos e jovens. E até sobre os escravos, a classe social mais baixa, eu derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, Jesus é craque em quebrar o que nos separa. E aí foi um ato profético. Aí é profético, literalmente. Ele levantou ele chorando. Aí todo mundo já estava chorando, eu chorando, Débora chorando, todo mundo chorando. Ele deu as costas para ela e fez exatamente o que eu falei com ele. Falou, minha irmã, está aqui, minhas costas, para você.
oramos juntos, choramos muito, e aquela coisa que estava se levantando entre eles quebrou. Aquela divisão quebrou, e a harmonia voltou a amizade. É uma coisa até engraçada dizer isso, eles moram na mesma rua, são vizinhos. Passaram férias agora juntos. Segue na harmonia, na comunhão, são muito próximos, muito amigos. E como irmão, em algum momento tem uma faísquinha aqui, outra ali, tem, porque a família é assim. Amém? Mas eles não permitem que os irmãos vivam em desunião. Diz que o óleo que desce da cabeça para a barba, da barba para a orla, o lugar onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre, é quando os irmãos vivem em união. Amém? E Jesus, meu irmão, seguir Jesus é amar a unidade. Amar a vida em união. É assim. Amém ou não amém? Diga comigo, vou pegar a última frase agora, a gente termina mesmo, para dar graças a Deus. A frase que eu sempre monto no finalzinho de cada capítulo. Ih, rapaz, esse capítulo ficou longo pra caramba. Diga comigo assim, cooperamos com Deus. Fala com força, galera, a gente vai almoçar. Diz assim, cooperamos com Deus no crescimento da igreja quando amamos a sua glória. Quem é a glória de Deus? Jesus. Ele é a exata expressão. Quando amamos a sua glória, quando a gente olha para a glória de Deus, aí a gente cresce. Sem essa contemplação da glória, ninguém cresce. Nem tem discipulado, a gente não vai para canto nenhum. Ele é a nossa referência. Amém? Se perdeu aqui, perdeu geral. Se ficar aí, vai ser uma bênção. Podemos orar?